Shalom, shalom, shalom. Alguém me pergunta, por que você fala tanto shalom? Shalom é a saudação hebraica, que significa paz, alegria, gozo, felicidade, saúde, fortaleza, bênção. Tudo isso está no shalom, né? Aqui na minha cidade até algumas pessoas me chamam de shalom. O shalom chegou, não chama mais pastor Ilmar ou Ilmar. O professor Ilmar, desculpa, chama de shalom, porque eu difundi essa metodologia. Tudo eu começo, todas as missivas, todas as cartas, tudo eu digo shalom, shalom, shalom. E DTA é Deus te abençoe. Nós temos que abençoar. Eu sou o professor Ilmar, nós somos daqui de Laje, Minas Gerais, somos fundadores, né, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Bereshit quer dizer a primeira palavrinha da Bíblia. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'haaretz, no texto maçorético do hebraico. Esse Centro de Cultura foi criado, foi imaginado, foi pensado em Brasília, quando eu ainda estudava lá em Brasília. Passei 9 anos em Brasília estudando, onde eu comecei e concluí os primeiros cursos teológicos. Depois fiz outros por aqui na região. Então nós viemos de lá, instalamos aqui, chegamos aqui em 87, em 92 nós regularizamos, fizemos a legalização do CCBB. E ele desde o início mantém o Seminário Teológico Tabernáculo. Esse Ministério Tabernáculo é uma denominação, os fundadores são da Igreja Presbiteriana, que saíram depois de aceitar a atuação do Espírito Santo, e eu sou um dos fundadores, junto com o pastor José Manel e o pastor Gilberto Carlos Onofre Pereira. Nós estamos ministrando aulas de Teologia Velho Testamento. Esse é o curso intermediário. Na aula passada nós falamos sobre a introdução da teologia do Velho Testamento. Na aula de hoje falaremos sobre as fontes da teologia do Velho Testamento. Então, para falar sobre essas fontes, temos primeiro lembrar que Jesus, nos Evangelhos, citou por 3 vezes qual seria o corpus, qual seria a biblioteca que ele no Velho Testamento, no Novo Testamento, mais ou menos nos anos 26 até o ano 30 por aí, o que eles tinham em mãos para falar do Velho Testamento. Então, ele cita em Lucas 16, ele diz assim, a lei e os profetas, a lei e a Torá, que são os 5 livros da lei, e os profetas anteriores e posteriores. E depois em Lucas 24, 44, ele vai mais além, quando ele coloca os escritos. Ele diz assim, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Quando fala referiu-se a salmos, ele referia-se aos escritos. Os escritos da Bíblia hebraica tem 3 partes. Torá, que é a lei, Neviim, os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. Por isso ele é chamado de Tanar, a abreviatura de Torá, Neviim e Ketuvim, que é Retuvim. E também a citação que ele faz em Mateus 11, 13, quando ele cita a lei e os profetas. Então, naqueles dias de Jesus, eles tinham já em mãos, ou conheciam, esses 20 e poucos livros, 22 livros do Velho Testamento, porque são diferentes a compactação, a consistência do Velho Testamento. Alguns livros são num só. Por exemplo, tinha um Megilote que englobava 5 livros, era um rolo que tinha 5 livros nele. Então só temos 22, segundo Flávio José, que são exatamente as 22 letras hebraicas. Então as principais fontes são essas daí. Qual a relação da teologia do Velho Testamento com as outras ciências? Alguns pontos da teologia do Velho Testamento com outras ciências são seguintes: introdução ao Antigo Testamento, análise do Antigo Testamento, que são comentários. A arqueologia tem muito a ver com a teologia do Velho Testamento, porque a arqueologia vem comprovar, vem trazer à luz, aqueles fatos que são narrados no texto bíblico, que muitos não consideravam nem que existisse, como, por exemplo, a história de Davi, Custaram para achar aquela estela, que é lá no Oriente Médio, onde tinha uma citação do rei Davi. Não tinham conseguido até então. Apesar de ser o personagem mais mencionado na Bíblia, o nome Davi. A arqueogeografia, aqueles tanto de nomes, de topônimos, de rios, de mares que são citados, a história de Israel, que vai traçar entre aquelas nações que dominaram Israel, os egípcios, os assírios, depois dos assírios temos os persas, os babilônicos, os grecos macedônicos, até os romanos. A exegese, que é a ciência que vai nos dar a gênese, a extração do texto da língua original, ex-gênese, tirar para cá, junto com a hermenêutica que vai dar a interpretação. Então, em muitos casos, o Novo Testamento é o aperfeiçoamento das doutrinas que no Antigo Testamento estão em embrião.
como por exemplo a Trindade. E falando de citações do Velho Testamento e do Novo, é preciso lembrar que o livro mais citado do Velho Testamento e do Novo é o livro de Salmos, é o que mais tem citações, né? E o Novo Testamento só não tem citações de pouquíssimos livros, que são 5. A gente não encontra nenhuma citação no Novo Testamento de Esdras, nem Neemias, nem Esther, nem Eclesiastes, nem Cantares. Nós encontramos 400 versos do Velho Testamento no Novo Testamento. Isso levando que alguns são repetidos. Sem contar em repetição, temos 350 versos do Velho Testamento que estão no Novo Testamento. Barreiras na compreensão do Antigo Testamento. Claro que tem algumas barreiras, né? Que é preciso pegar um texto escrito há muitos anos, muitos milênios atrás, né? A história começa lá no Êxodo, em 1446, mais ou menos, antes de Cristo, né? Primeiras citações, que seriam os primeiros livros da Torá, Moisés escreveu, o Êxodo começou nessa data, até o ano 90 depois de Cristo, quando João, o apóstolo João, escreveu os livros dele, de autoria dele, que é a 1ª, 2ª e 3ª João, o Evangelho de João e o Apocalipse. Então, barreiras primeiro históricas. É importante saber do contexto histórico do texto. Tem que saber a história para se trazer à luz o que era aquilo naquela época, né? Literário. Livros como Josué, Esther e Gênesis são mais fáceis de entender. Parece que você pega o Daniel, por exemplo, que é muito cheio de revelações proféticas, de bode, de carneiro e tal, de imagens, que é difícil de entender. Barreiras teológicas. Como conciliar o amor e a ira de Deus, né? Como é que um Deus verdadeiramente matava a criancinha pequena, eliminava todo mundo? Quantos milhares morreram? Com amor de Deus. Deus é amor. Não quer que ninguém se perca. Falta de familiaridade. Falta de familiaridade com os textos bíblicos. É necessário que a pessoa tenha lido uma vez, né? Como é que a pessoa vai tentar discutir Bíblia? Eu digo isso sempre aqui no seminário, que é inadmissível que alguém pegue o seu canudo nos nossos cursos, sem ter asseverado ou afirmado que leu ao menos uma vez a Bíblia no ano. Eu hoje, pela graça de Deus, nessa data de hoje, que estou gravando essa aula, que é dia 28 de novembro de 2020, eu estou completando já a 4ª ou a 5ª leitura nesse ano da Bíblia. Acho que é a 5ª já. Essa é a última Bíblia que eu acabei de ler e corrigir, é essa aqui, a Bíblia de Estudo da Mulher, muito bom, texto ARC, Almeida Revista Corrigida. Eu consegui fazer essa leitura em 42 dias. Né? Acho que é o meu recorde até hoje. Minha pretensão é conseguir fazer uma leitura em 30 dias. Para isso precisamos ler 40 capítulos por dia. Mas você pode ler uma vez no ano, lendo apenas 3 capítulos por dia. 1.200 capítulos mais ou menos, dividido por 12 meses, vai dar aí 3 capítulos por dia. Então nós temos que ter essa imagem bíblica de toda a história na mente. E acadêmica também tem as barreiras acadêmicas, que tem essas discrepâncias, né? Essa desigualdade, discordância dentro do texto. Então a nossa aula de hoje é esta aula que tratou sobre as fontes da teologia do Velho Testamento. Vamos ficando por aqui. Um abraço, que Deus abençoe a todos e procurem fazer um compromisso de fazer leitura da Bíblia. Decida fazer leitura da Bíblia, que é importantíssimo. Fica na paz, tchau, tchau.